Na nota ficou explícito que o MDB vai indicar o candidato a vice-governador da chapa de Alisson Bezerra, que é do União Brasil, e vai apoiar a senadora Zenaide Maia, que é do PSD, deixando em aberto o apoio ao segundo candidato ao Senado. Mas a nota deixou claro que não tem apoio para a governadora Fátima Bezerra em sua eleição ao Senado. Porque eu tinha dito ontem aqui no programa, Boiá, que iria acontecer exatamente isso. E que o nome do deputado Hermano Moraes já é dado como certo no MDB, e Hermano participou da reunião ontem de manhã com Walter Alves na vice-governadoria e confirmou que sai do PV e vai para o MDB. Retorna, né? Retorna para o MDB e vai ser o nome, ele não disse isso, mas eu estou dizendo, e vai ser o nome indicado por Walter Alves para ser o candidato a vice na chapa com Alisson. Hermano Moraes passa as bases dele, estimadas hoje entre 15 e 20 mil votos, para a candidatura de Walter Alves a deputado estadual. Poucos minutos depois, uns 40, 50 minutos depois, a Federação, União Brasil e PP e o PSD soltaram uma nota conjunta apoiando o vice-governador e o presidente do MDB no Rio Grande do Norte, Walter Alves, e dando as boas-vindas a ele, à coligação. Essa reunião que selou esse acordo aconteceu quinta e sextas-feiras da semana passada entre Garibaldi Filho, Walter Alves, José Agripino e Alisson Bezerra. A gente também disse isso aqui ontem. No final da tarde, início da noite, o PT do Rio Grande do Norte soltou a nota. E a nota do PT, ela foi dura contra o vice-governador Walter. Ela disse, eu vou resumir, gente. Ela disse que Walter Alves abandonou um projeto político iniciado na eleição de 2022, que o PT vai ter candidato ao Senado, que será a governadora Fátima Bezerra, e que o PT não abre mão e vai ter candidato na eleição indireta na Assembleia Legislativa. A nota do PT, Bruno Araújo, ela não podia ser mais clara. Ela lamentou a posição do MDB e de Walter Alves, não fez críticas contundentes nem diretas, mas lamentou e disse que ela abandonou um projeto político. Diz que o partido vai ter um candidato nas eleições indiretas, que é Carlos Eduardo Xavier. A nota não diz isso, mas eu estou dizendo. O candidato do PT nas eleições indiretas que irá acontecer na Assembleia Legislativa é Carlos Eduardo Xavier. E que Fátima Bezerra vai ser candidata a senadora e que o partido vai ter candidato a governador também. A nota do PT, Bruno Araújo, ela é muito ruim nesse ponto, quando ela diz que o partido terá candidato nas eleições indiretas. Tudo bem que o partido não poderia ter outra postura, mas o partido erra em dizer que vai continuar e quer continuar governando o estado do Rio Grande do Norte até dezembro de 2026. E erra mais ainda, Bea e Suzy, em botar Carlos Eduardo Xavier. Porque Carlos Eduardo Xavier não será eleito indiretamente pelos deputados da Assembleia. E eu arrisco dizer hoje, 20 de janeiro, que Fátima começa a perder a eleição dela para o Senado na eleição indireta que vai acontecer na Assembleia. Porque o PT não vai eleger o senador, o governador biônico, o governador tampão do estado do Rio Grande do Norte. O PT teria hoje entre 9 e 10 votos, e não mais do que isso, na melhor das contagens lá dentro da Assembleia. E a nota do PT ontem, dizendo que vai ter candidato, e já lançou Carlos Eduardo Xavier como candidato, e em a segunda opção, o deputado francês do PT, caiu como uma luva para muitos deputados. Muitos deputados ontem defendem que o futuro governador do estado do Rio Grande do Norte, pelos 8 meses que faltam para completar a gestão, sequer seja político. Sequer seja político. E eu vou repetir que Fátima começa a perder a eleição para o Senado em 2026 com a eleição direta na Assembleia. Anote o que eu estou dizendo. Se o PT não conseguir eleger o governo em abril para o mandato tampão, começará a derrota de Fátima para o Senado na eleição de 2026. Deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Você falou sequer seja político. Quando você diz sequer seja político, é alguém que já foi e não tem mandato hoje? Alguns deputados
alguns Porque deputados... eu vi o nome de Fábio Dantas ser lembrado. Eu conversei com 5 deputados, tá? E eles defendem que não seja político para que quem se eleja governador para um mandato biônico tenha coragem de fazer o que será necessário para o futuro governador do estado. Seja Alisson Bezerra, seja o próprio Carlos Eduardo Xavier, ou seja ainda Rogério Marinho. Mas você não respondeu a minha pergunta. Por quê? Porque sendo político, acham que pela pressão popular não teria coragem de tomar as primeiras medidas necessárias. E esse mandato de 8 meses já seria o início de uma transição para o futuro governador do estado assumir o estado já numa situação diferente. Ele tomaria medidas antipopulares, o que o político dificilmente teria coragem de fazer. Alguém que não pense no voto, Não, né? mas aí vamos lá, Alguém vou que não repetir esteja a pergunta, porque você rodou e não respondeu. Respondi. Eu não ouvi falar em Fábio Dantas. Pronto. Por isso que eu tô perguntando, é um político é uma pessoa que não seja político, que nunca ocupou cargo político com voto, ou uma pessoa que não tem mandato? Porque são coisas diferentes. O ideal seria um mega empresário especialista em grandes crises. Não, mas aí é que tá. Eu vi o nome de Fábio Dantas circular. E aí, por que eu tô dizendo isso? Fábio Dantas, quando Robson se afastou do governo durante um período, viajou numa missão internacional, Fábio Dantas enviou para a Assembleia uma série de medidas. Buscando, segundo a visão do próprio Fábio Dantas, à época, um reequilíbrio das contas do governo, inclusive propondo aumento de ICMS. Né? Que é uma das medidas muito questionadas que foi tomada pelo governo atual. Eu não ouvi falar em Fábio Dantas. Não, aí eu tô perguntando isso porque quando você fala uma pessoa que não seja política, eu perguntei, eu fiz essa pergunta em função disso. Eu tenho visto muitas postagens para queimar pessoas. Sim, certo? Faz parte. E tenho visto algumas postagens cavadas. Sim, balão de ensaio, né? Para lançar. Acho que se Fábio Dantas, opinião minha pessoal, se disponibilizasse a enfrentar um processo dele, teria grandes chances. Eu pergunto isso porque ele foi o candidato, inclusive na outra eleição que Fátima derrotou em primeiro turno. Teria grandes chances de conseguir. E vou explicar por quê. Se Fábio Dantas se disponibilizasse, a esposa dele é deputada. Sim. Certo? Facilitaria, por exemplo, a articulação. A esposa dele e Fábio Dantas tem muita ligação com Solidariedade e automaticamente com Alisson Bezerra. Tá? Com o próprio Kelps, que é um grande articulador político. Que é um grande articulador. Fábio Dantas tem muita ligação com o presidente da casa, Ezequiel Ferreira de Souza. Tem bom trânsito com o Ezequiel. E Fábio Dantas tem grandes ligações com os deputados de oposição ao governo de Fátima Bezerra.